Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o quê? É morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, observa agora o versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém, pessoal? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando a gente lê um texto como esse, a gente fica pensando em que situação a gente está. Se a nossa inclinação, ela é uma inclinação espiritual, ou se a nossa inclinação é uma inclinação carnal. E como podemos descobrir isto? É simples. É só você avaliar quais os seus gostos, ou o que você mais se inclina a fazer durante o seu dia. Desde as programações que você gosta de assistir, as músicas que você gosta de ouvir. Amém? Tudo isso identifica que inclinação você está, quais as suas inclinações. Por exemplo, se a pessoa ela só gosta de ouvir as músicas da sofrência. Então ela está inclinada a quê? A carne. Por quê? Porque ela está no estado de melancolia, sofrendo por uma paixão que não existiu, ou se existiu foi traída, coisa do tipo assim. As pessoas gostam de sofrer, não é assim? É ou não é? Então, a inclinação da carne, ela é notada, ela é percebida pelas nossas escolhas. O que é que eu mais escolho? O que é que eu mais desejo? Se o que eu mais desejo assistir são filmes imundos, que não melhoram a minha vida, não me trazem uma lição de vida, eu estou na carne. Se eu gosto de ouvir músicas profanas, esses pancadões do dia a dia, umas músicas que não fazem sentido nenhum, eu estou na carne. Amém? Se eu vivo com o coração se enchendo de ódio, se eu gosto de viver fofocas e ouvir fofocas, eu estou na carne. Se eu estou cheio de maldade, de malícia, estou na carne. Se eu estou enciumado, estou na carne. Se eu não controlo meu ciúme. Se eu estou com ódio, com raiva, estou na carne. Se eu estou querendo me vingar de alguém, estou na carne. Se eu estou armando cilada para o meu semelhante, estou na carne. Se eu estou vivendo a minha excessiva sensualidade, a Bíblia chama de lascívia, eu estou na carne. Se eu não sou fiel nos meus compromissos, nas minhas alianças, eu estou na carne. Se eu deixo de cultuar a Deus, se eu deixo de estar na igreja, se eu abandono a igreja, eu estou na carne. E se eu critico a igreja, estou na carne. Então a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Amém, pessoal? Como é que eu me inclino para o Espírito? Eu me inclino para o Espírito quando eu nego a minha vontade. O apóstolo Paulo disse que ele esmurrava o seu próprio corpo. O que significava? Não é que ele se autoflagelava, não é? Pegava um chicote com pedaços de pedras e de chumbo e batia em si, como fazem os católicos tradicionais nas quaresmas, ou na quaresma. Não é nada disso. Amém, pessoal? Não é autoflagelo. Esmurrar a carne é dizer não aos impulsos dela.
Esmurrar a carne é dizer não às vontades dela. Ainda que a vontade não seja anulada, mas eu não vou ceder à vontade dela. Exemplo, Jesus, lá no deserto com fome. 40 dias depois, Jesus no deserto, 40 dias. E 40 noites, teve fome. E o tentador aparece e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse o quê? Nem só de pão vive o homem. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é andar em espírito. Andar em espírito não é sentir vontade de comer. Andar em espírito não significa não sentir desejos. Andar em espírito não significa que você não vai sentir-se tentado. Você vai. Mas andar em espírito é ter consciência disso e dizer não até a tentação. Amém, pessoal? E recusar aquele desejo que veio para levar você a praticar aquilo que vai desagradar ao Deus em quem você acredita. Então, viver em espírito não anula aquilo que eu sou como ser humano, como homem, mas conduz a minha vida com sabedoria. Amém, pessoal? Então eu rejeito aquilo que denigre a minha imagem, que atrapalha a minha fé, que desagrada ao meu Deus e que prejudica o meu próximo. Ora, isso é andar em espírito, é dizer não à tentação. Diga amém. Então a palavra de Deus diz que eu devo andar em espírito, e eu preciso selecionar aquilo que vai melhorar o que eu sou. Eu sempre digo, em toda virada de ano, eu faço questão de fazer o mesmo discurso, a mesma declaração. Se você quiser um ano novo realmente, você precisa fazer 4 coisas: ouvir bons ensinamentos, ouvir bons conselhos, ouvir boas notícias, ouvir, preste atenção, ouvir boas palavras. Amém? A gente só passa a ser melhor a partir daquilo que a gente escuta, a partir daquilo que a gente se envolve e do ambiente que a gente se encontra. Então a gente tem que selecionar qual ambiente. Eu me lembro uma certa vez que eu estava, como é que a gente seleciona, mesmo sem estar convertido. Eu estava com um colega tomando uma cerveja em determinado lugar. Era numa casa dessas de mulheres. Eu era um adolescente ainda. E aí, a mãe desse colega, que ela morava na mesma rua, chegou naquela casa e disse: fulano, você aqui, vamos para casa. Ela veio buscar o filho. Aí ele disse assim: mãe, eu vou daqui a pouco. Vá para casa, mãe. Olha, vá para casa, mãe, que isso não é um lugar para a senhora. Quando ele disse isso, parece que foi um banho de água fria. Porque eu nunca esqueci disso, gente. Porque realmente isso mexeu comigo. Quando ele disse assim: mãe, vá para casa, que aqui não é lugar para a senhora. Eu comecei a pensar se minha mãe chega naquele momento ali. Primeiro que ela ia me pegar a pulsa e levar para cá. Pegar pela orelha e levar para casa. Mas o mais agradável, gente, é que quando ele falou isso, aí ela: estou esperando você em casa agora. Ela realmente foi para casa. Mas eu falei com ele: rapaz, a gente está no lugar que a mãe da gente não pode estar, não é um bom lugar para a gente. E realmente a gente saiu dali. Você entendeu agora, pessoal? E a partir dali eu disse: eu nunca mais vou estar no lugar em que minha mãe não possa estar. Eu só devo estar no lugar em que a minha mãe possa chegar, em que meu filho possa chegar, que minha irmã possa chegar, que minha esposa possa chegar, que o meu parente possa chegar. Se eu estiver num lugar que eles não podem entrar, então eu tenho que identificar que existe um problema nesse lugar. E se eu estou nesse lugar, eu estou com um problema. Não é verdade? Eu estou com um problema moral.
E, consequentemente, espiritual. Ou um problema espiritual e, consequentemente, moral. Porque eu só estou moralmente mal porque não estou espiritualmente bem. As pessoas precisam compreender que se elas querem agradar a Deus, elas precisam rezar pela orientação de Deus, ou seguir a orientação de Deus. E a palavra é, vamos ler de novo, no versículo 5 por diante: porque os que são segundo a carne, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Então, se eu estou ouvindo músicas profanas, eu não estou me alimentando bem espiritualmente. Eu estou mal espiritualmente. Se eu fico dando atenção a programações malignas, eu vou estar mal também, eu vou terminar sendo modelado. Tem novelas, principalmente da Rede Globo de televisão, que o cristão que se preza se desvincula, se desliga, veda esse canal, isola esse canal. As programações da Globo hoje é para desmoralizar a igreja, desmoralizar a família, desmoralizar o ser humano. E o mais triste, as nossas crianças. Pronto. Então a Rede Globo, ela tem feito uma campanha televisiva contra os valores cristãos. Vocês entenderam agora, pessoal? Sim ou não? Então, eu vou parar para dar valor a uma coisa, dar audiência a um troço desse. Crentes que deixam de vir para a igreja por causa de novela, estão bem espiritualmente? Não estão, gente. Eu não vou para a igreja por quê? Porque o capítulo da novela vai ser bom hoje. A peste vai matar não sei quantos, tá? Entendeu agora, pessoal? É esse o capítulo. Não, o capítulo vai ser bom. Já fulana de tal vai trair o marido. Olha o capítulo. Eu vou assistir esse negócio. Para que tu quer assistir isso? Eita, amanhã vai ser o dia do beijo gay na novela. Sim, e você vai ganhar o quê com isso? Eu não sei como é que nós evangélicos, uma certa pessoa fez um comentário, eu achei muito apropriado, e essa pessoa é ateu. Disse assim, mas eu acho interessante os evangélicos, eles criticam tanto a Globo, mas eles estão mais informados das coisas da Globo do que as pessoas que não são. E eu disse, é verdade. Entende a situação, pessoal? Por que estão muito informados? Porque estão assistindo, e quando estão assistindo, estão dando audiência. E audiência é credibilidade. A audiência faz com que a televisão enriqueça mais. Ela vai vender mais comerciais e mais caros comerciais. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos aprender a andar em espírito. Aí queremos que o Espírito Santo esteja conosco, mas nós estamos sempre buscando o que entristece o Espírito Santo. E a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu fico ouvindo porcaria, enchendo o meu coração de porcaria. Quando eu começo a valorizar aquilo que é desagradável ao Senhor, aquilo que é apologia à imoralidade, apologia ao desrespeito, apologia à degradação espiritual, apologia à incredulidade, apologia à perversidade, à imoralidade, à promiscuidade, à pederastia. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Sim ou não, gente? Então, a que nós estamos inclinados? Ao que nós estamos inclinados? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação do Espírito é amizade contra Deus. Ou amizade com Deus. Amém, pessoal? Deu para entender ou não? Quem entendeu, levante a mão e diga graças a Deus. Na sequência da leitura diz assim. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito é o quê? É vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Quem está na carne não pode agradar a Deus. Não existe isso. Aí diz assim na sequência, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Olha, vivificará o corpo mortal. Como? Dando saúde. Se nós agradamos ao Senhor, e se o Espírito de Deus está em nós, até o nosso corpo mortal será vivificado, gente. Nos curando das mazelas, das enfermidades, dos males, removendo o mal, removendo a doença, removendo o problema. Não significa que a doença não apareça, mas significa que ela não vai prevalecer. Amém? Que nós oramos confiando no poder de Deus, então invocamos a presença do Espírito daquele que ressuscitou os mortos, e esse Espírito vivifica todos nós. E vivifica os corpos mortais. Não está falando nem do revestimento espiritual, da incorruptibilidade do último dia. Se fosse isso, Paulo diria aqui. Ele está falando justamente do tempo que nós ainda estamos vivos, que nós seremos capazes de ser revivificados ou vivificados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, o que muitas das vezes falta nas pessoas é inclinar-se para as coisas espirituais e buscar realmente a Deus de coração. Orando, clamando, consagrando sua vida, comprometendo-se, tendo compromisso com Deus, está nos cultos, vou buscar Deus. O Espírito Santo está disposto a agir na nossa vida, porque Ele foi enviado para isso. Atributos dele: Consolador, Ajudador. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele foi enviado para nos dar poder. A palavra de Deus diz abertamente isso. Jesus diz: olha, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu preciso, você necessita, você e eu, todos nós precisamos estar renovados espiritualmente, nos inclinando para as coisas espirituais. Graças a Deus. Ficou claro até aqui, gente? Sim ou não? Por essa razão, olhemos para a palavra e vamos entender que se nós andamos na carne, vivemos inclinados para as coisas da carne. Na carne você ainda está, você tem um corpo carnal. Vai conviver com ele até o dia de morrer. Mas daqui para lá você precisa trazê-lo em rédeas curtas. Dizendo não a vontades que a Bíblia chama de concupiscência, que são os desejos desordenados da carne. Em outras palavras, eu vou satisfazer as minhas vontades e pronto. Eu vou buscar aquilo que é prazeroso e pronto. Se for isso, você não vai dormir. Ou melhor, se for isso, você não vai trabalhar, você vai querer só dormir. Porque você quer dizer para mim que trabalhar é prazeroso? Não é. Nem tomar banho você vai, porque tomar banho muitas das vezes é um sacrifício. E agora no frio principalmente. Quem tem um chuveirinho elétrico ainda que ajuda. Quem não, vamos esquentar a água, não é assim? Por quê? Porque é desconfortável, gente. A gente não toma banho porque acha gostoso tomar, É nada. Ninguém toma banho porque diz assim, eu acho gostoso tomar banho, eu acho prazeroso. A gente acha no calor. Mas no frio, a gente só toma banho porque diz assim, eu necessito. Eu preciso tomar banho. Se eu não tomar banho, o negócio vai... Daqui a pouco
as moças, aquelas moscas azuis começam a voar dentro de casa e a pessoa diz, por que essas moscas estão aqui? Aí pensa, já sei, está com 3 dias que eu não tomei banho. É isso. Está azedando. Então ninguém toma banho porque sente prazer de tomar banho. No frio, a gente só toma banho porque a gente encara a necessidade. Diz assim, eu necessito. Eu preciso. Aí você faz como eu, chuveiro bem gelado, de manhã, 5 da manhã, você acorda num frio, já sai com frio. Eu que não sou muito friorento. Mas mesmo assim, de madrugada, dá aquele friozinho que você vai lavar o rosto, você bota água na boca para escovar os dedos, está gelada, chega a dói a arcada. Aí você vai tomar banho num negócio desse. Aí faz como eu, você vai tomar banho, você vai assim, você bota um pé, aí molha o pé, aí molha o outro, daqui a pouco você marca a carreira, 1, 2, 3, já e pula e pronto. Aí você consegue, mas mesmo assim, você veja que é um desconforto, é uma luta, é um processo. Se você pudesse maquiar, se você pudesse camuflar, você faria. E muita gente faz isso, bota até perfume por cima do grude, aí fica pior. Então nós não tomamos banho porque achamos confortável e porque sentimos prazer. Nós só tomamos banho porque nós achamos e julgamos que é necessário. Nós precisamos tirar de nós a sujeira do corpo. Por isso eu digo, vir à igreja, meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia, vir louvar, sair no domingo de manhã. Você trabalhou a semana inteira, domingo seria você poderia fazer uma programação interessante, almoçar na casa de um parente e assim sucessivamente, ou até dar um passeio, não é assim? É um lazer. Mas você diz assim, não, eu vou à igreja. Mas a carne diz, não, deixa para ir depois. Eu fiquei pensando hoje de madrugada, quando eu acordei, é hora de ir para a igreja. A Helena acordou, eu fui lá buscar a Helena e tal. Era de madrugada, já umas 3 horas, cheguei de Maceió, era 1 hora. 1 hora, não é? Eu disse, já sei, a dona Cris e a de Janei, o Ivanildo não, o Ivanildo eu sei que ele acorda cedo, porque o Ivanildo dormiu 15 minutos, o camarada está novo, nunca vi desse jeito, parece cavalo. Cavalo só dorme 11 minutos, sabia disso por dia? Cavalo só dorme 11 minutos por dia, e em pé. O Ivanildo, ele diz assim, estou cansado, vou dormir aqui 15 minutos. E realmente, 15 minutos, ele acorda fortalecido. 15 minutos. Se eu for dar um cochilo de 15 minutos, eu acordo nervoso, bravo, chateado, mal-humorado. Então eu sabia que ele ia acordar cedo. Mas eu pensei assim, a de Janei vai sair muito cedo, vai pegar direto. A dona Cris, eles estão cansados, veio dormindo no carro. O pastor Edmilson disse, pastor Edmilson, cadê? Está dormindo, nem vai se levantar tomar um cafezinho aqui. Está nada, está dormindo lá. Eu digo, não vai conseguir acordar cedo. Mas venceram. Mas não foi um sacrifício? Ainda tomou banho? Olha, ainda foi um sacrifício ou não foi? Foi prazeroso? Foi nada. Vai dizer para mim que é? Da mesma forma, gente, nós temos que encarar uma coisa. Vir à igreja nem sempre é prazeroso, confortável, mas eu vou porque eu preciso. Assim como eu preciso tomar um banho, limpar o meu corpo, tirando a sujeira do dia a dia, eu preciso também fazer uma purificação espiritual. Eu faço isso quando eu adoro, quando eu louvo, quando eu oro, quando eu ouço a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus. Amém? Ficou claro? Quer ver uma explicação interessante sobre as coisas espirituais e carnais? Veja aí, Gálatas capítulo 5, vamos lá. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 por diante. Gálatas 5, 16.
Preste atenção nisso, porque isso é muito importante para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual. 16. Gálatas 5:16. Olha o que diz. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis o quê? A concupiscência. Concupiscência é o desejo desordenado, sem limites, da carne. Porque a carne cobiça ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a nossa vontade, ela está subordinada, subjugada pelas inclinações da carne ou pelas inclinações do espírito. Mas você é um sujeito inteligente, e você precisa, pela sua inteligência, perceber o melhor caminho para você. Pastor, e como é que eu faço? Você faz, vou dar uma dica importante. Você conhece qual o melhor caminho para você? Quando você consegue perceber qual consequência você terá. Amém? A gente só consegue trabalhar porque a gente sabe que vai ter um salário. É a consequência, sim ou não, pessoal? Se não existisse um salário, você não escolheria trabalhar. Nós só fazemos as coisas porque nós sabemos que existe alguma coisa, alguma recompensa que a gente terá daquilo que a gente vai fazer. Seja lá o que for, seja na vida profissional, seja nas investidas, até no amor. Você ama alguém, você diz que ama alguém, você se declara para alguém, se já fez isso, você faz isso porque você tem a certeza de que você pode ser retribuído. Se não existisse a possibilidade de retribuição, você não diria que amava, você ficaria calado para não levar um fora, não é assim? Eu era mais esperto, eu só fazia, quando eu paquerava, né, nas minhas épocas de solteiro, muitos anos atrás. Então, quando eu paquerava, eu só chegava junto de uma moça quando eu percebia que ela deu um sinal. Quando ela sinalizava, de agora eu posso ir, porque eu sei que ela vai me dar um fora. Por isso eu levei menos fora do que alguns colegas meus que metiam a cara de todo jeito. Tem que ser mais inteligente. A inteligência serve para isso, para a gente prever qual o resultado da ação da gente. Se a gente consegue prever qual o resultado, ou a possibilidade de resultado, se o resultado é positivo, a gente insiste. Se o resultado for negativo, só se você for burro, perdoe minha expressão. Você sabe que é negativo. Vai fazer um casamento. Você não para pensar qual será a consequência. Uma pessoa falando comigo disse, eu vou casar, mas estou com um problema, pastor, com a família. A família dessa pessoa não me aceita. Aí eu disse, você vai entrar nessa? Mas eu não vou casar com a família, eu vou casar com ele. Eu digo, vixe, você está enganada. Você casa com o pacote todo. Você casa com o sujeito, vem os agregados também. Ou não é assim? Não existe essa, vou casar só com ele. E você vai esquecer que ele tem mãe. Existe até ex-mulher, mas ex-mãe não existe nunca e nem vai existir. Nenhuma mulher vai tomar o lugar da minha mãe. Sempre será assim. Amém, pessoal? O lugar da minha mãe é o lugar da minha mãe, ora. Nenhuma mulher vai tomar. Ou ou a mulher que está comigo aprende a entender isso, respeita isso, que ela vai querer isso também. Ninguém vai tomar o lugar da mãe da minha esposa. Ou do pai da... eu jamais irei tomar o lugar do pai da minha mulher. Não é não assim? Eu preciso entender isso, gente, para viver bem. Aí as pessoas não compreendem e acham o seguinte, eu vou me casar, eu vou casar é com ele. É muito, você casa com ele, você casa com a sogra, com o sogro, você casa com os agregados, ainda tem aqueles cunhados chatos que chegam de vez em quando para provocar você na sua casa. Abrir sua geladeira e comer o que você guardou, aquele pudim que você separou para você comer depois. Aí vem o teu cunhado na porta, entra e come, você, cadê o pudim? Desapareceu, quem entrou? O cunhado. Acabou.
Não tem saída, é assim. Então, se a pessoa não prevê isso antes, vai encarar o bolo, meu irmão. Vai ter que desmanchar o pacote. Não tem essa. Amém? É a vida assim. Então, quando a gente consegue prever as consequências das nossas ações, das nossas palavras, de tudo que nós dizemos, nós evitamos muitas coisas e muito sofrimento. Sim ou não, pessoal? É fazer um casamento, vai escolher uma mulher que você sabe que não combina com a sua fé, não abraça o que você abraçou, não está disposta a viver a vida que você vive. Antes ela vai dizer eu quero, porque ela está pensando só numa coisa. Muitas das vezes no status, mas ela não está disposta a viver a vida que você vive. Aí você vai escolher essa mulher. Quando ela se depara com a realidade, ela se assombra. E era assim. Aí começa a azedar o relacionamento. E começa o relacionamento só azeda porque a pessoa não previu antes. Olha uma condição que a minha esposa impôs antes de casar comigo. Sentamos, ela disse, agora tem uma questão, quero conversar com você, eu só caso. Dona Márcia, pensa que ela deu moleza para casar comigo? Deu muito. Ela disse assim, é o seguinte, eu só caso, a gente só casa, pense bem. Olha o que ela disse, viu? A gente só casa se na minha casa tiver sempre um quarto para meu pai, para um irmão meu, para minha mãe, para aquele que precisar. Não significa que vai morar eternamente com a gente, mas meu pai, se precisar, vai. Eu digo, não tem problema. Meu irmão, minha irmã, o tempo que for necessário até que eles se organizem. Tudo certo assim? Isso. Eu pensei, né, que eu não sou burro. Eu também tenho pai, eu também tenho mãe. E estou na vantagem, tenho 7 irmãos, 7 irmãos. Ela só tem 3. Ela só tem 3. Então eu estou na... Nesse caso eu estou na vantagem. Porque ela tem 3 irmãos. E eu tenho quanto? Tenho 7. Esse aqui eu já dei a chave da casa a ele. Anda com a chave da casa. Ele vai. A hora que ele quer, chega lá. Já tem a chave da casa. Já está perto. Então o que eu digo para você é que nós. Foi assim que ela falou. Pensa que eu estou brincando? Essa foi uma das condições para nós nos casarmos. E eu disse, pois está bom para tu, que eu tenho mais 6 irmãos, tenho pai e mãe, tenho 2 filhos. Tá. Pense na situação. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu disse, se saiu, então tá tudo feito, não tem problema. Amém, pessoal? Então eu estou querendo dizer para você que nós precisamos entender que é assim que funciona a coisa. Não pense que vai dar. Não adianta a dona Cris dizer assim, eu vou casar só com o Dave. É só com o Dave o quê? É com o Dave, é com o pai do Dave, é com a mãe do Dave, é com o irmão do Dave, com a irmã do Dave. É com todo mundo, viu, dona Cris? E da mesma forma, aí o David diz, vou casar só com a Cris. Com a Cris, é com ela só. Você vai casar com ela, vai casar com a irmã dela, entendeu? No bom sentido. É a família toda, e os agregados ainda mais. Ou a gente entende isso, ou a gente vai brigar o tempo todo, porque nós não vamos conseguir jamais. Existem vínculos entre a dona Cris e as suas irmãs que o David não vai conseguir cortar nunca, porque as experiências que elas viveram, as lutas que elas viveram, como elas se ajudaram nos momentos mais difíceis, isso gera um vínculo de gratidão e de respeito que ela nunca vai conseguir romper. E o David tem que entender isso, para viver bem com a mulher que ele está casando. Ela tem uma história de vida que tem que ser respeitada. Da mesma forma, ela olhar para o David e entender que os pais do David foram aqueles que projetaram o David para a vida, que investiram no filho, que zelaram do filho, que se dedicaram. Aí vai chegar uma mulher com que ele vai casar, que vai romper com isso? Não vai romper. Ou soma, ou se mistura, ou dispõe-se a misturar-se, ou vão estar sempre em choque.
dando curto-circuito. Quem entendeu, gente? Levante a mão. A gente entrou nesse assunto apenas para dizer uma coisa: que nós só sofremos porque tomamos decisões à base da nossa carne, da nossa concupiscência. Nós só padecemos porque nós deixamos que os nossos desejos falem mais alto do que aquilo que é real, que é realidade. Os desejos passam, depois vem a realidade. Jacó foi inteligente, foi ou não foi? Lá vem Esaú com a fome da caça, e Jacó preparando um guisado de lentilhas. Aí Esaú chega e diz: me dá um desse guisado que eu estou faminto. Aí Jacó diz: o quê? Desce não. Vamos fazer uma troca. Se você me der o direito, a primogenitura, golpe da fera, não foi não? Mas foi uma proposta, ele não quis. Eu dou o prato de comida para você, se você me der o direito à sua primogenitura, a gente troca. Aí, sabe o que Esaú disse? Do que me serve lá a primogenitura? Eu estou com fome agora. Entendeu a situação? Desejo, a fome não permitiram que Esaú pensasse. E ele comprometeu toda a vida dele, porque não conseguiu controlar seu apetite. É assim que acontece com a gente. Isso está se repetindo sempre, porque isso é do ser humano, faz parte da história humana. Mas nunca é tarde para a gente repensar. Amém? Repensar. Vamos ler de novo? Olá. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Ó, como é que as pessoas andam na carne. As obras da carne são manifestas, as quais são. Prostituição, obra da carne. Impureza, aí entra a homossexualidade, lesbianismo, etc. e tal. A sensualidade, a lascívia, esse tal de ficar que existe por aí. Idolatria, adoração a ídolos, sejam eles no sentido de divindade ou sejam homens mesmos, como se fazem com os cantores, artistas, etc. e tal. Feitiçarias, aqui em Arapiraca não tem isso, feitiçarias. Tem? Tem não. Feitiçarias. Inimizades, aí aqui não tem mesmo. Inimizades, tudo é obra da carne. Porfias, que é porfias? É fofocas, é críticas à toa, disse-me-disse, entendeu? Reclamações, queixa de tudo. Insatisfação constante, porfias. Emulações, sabe o que é emulações? É provocar inveja no outro. Emulação é você, digamos, agir de modo a provocar a inveja nos outros. Você se veste, eu vou me vestir para provocar a inveja em fulano. Isso é emulação, é você, quando você provoca a inveja nos outros. Você faz de tudo para provocar, isso propositadamente. Amém? Digamos que a dona Cida diga: eita, hoje eu vou me vestir assim, vou ajeitar assim, que eu quero fazer inveja àquela infeliz. Provocando ciúme naquela pessoa. Entendeu? Emulação é isso, é provocar inveja, provocar ciúme no outro. É você fazer isso. Criar situações para essas coisas. Isso é emulação. Vamos lá. Onde é que eu parei? Inimizades, porfias, emulações, iras à toa, pelejas, dissensões, disse-me-disse, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, observa aí, ó. Invejas, homicídios, bebedices, também glutonarias, que é golodice, entendeu? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. É sério, andar pela carne, inclinado para as coisas da carne,
significa rejeitar o mundo espiritual. Então não entra no reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, ou seja, temperança, o domínio próprio. Temperança é domínio próprio, controle, não é? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, se nós somos de Cristo, crucificamos a carne com as suas paixões e concupiscência. Amém, pessoal? Os que são de Cristo, olha só, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí diz mais versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, pessoal? E na sequência, ainda versículo 26, e não sejamos cobiçosos e vangloriosos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Andar em espírito é isso. Amém, pessoal? Então, eu gostaria que vocês entendessem que a palavra de Deus, ela nos adverte a que nós venhamos nos inclinar às coisas espirituais. E em nome de Jesus, sejamos agradáveis ao nosso Deus. Quem entendeu, levante a mão e dê graças a Deus. Sejamos agradáveis ao nosso Deus. Ficou claro, gente? Vamos orar.